mais uma vez, agradecer a presença de todas e todos aqui na nossa reunião. Nós estamos retomando as reuniões do Departamento da Tocoginecologia depois das férias de julho, né? E então é uma honra para mim ter hoje aqui 2 convidados ilustres, a professora Elza, que é docente, professora titular de pediatria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas eu vou deixar mais apresentações para o professor Sérgio, e o professor Sérgio, que é assim, professora Elza, ele é da pediatria, docente, titular, chefe de departamento, mas ele é daqui do CAISM, porque ele a vida inteira esteve aqui conosco, neonatologista, uma pessoa muito próxima, muito querida. Ele é jovem assim, mas inclusive ele foi meu professor, meu colega de muitos anos de sala de parto de segunda-feira, né, Sérgio? Não conta essas coisas. E é um prazer enorme tê-los aqui conosco, tá? Então, hoje, né, por conta da Semana Mundial do Aleitamento Materno, não teriam pessoas mais influentes, importantes para estar aqui conosco, e esse espaço, então, eu estou cedendo para o professor Sérgio, que é nosso parceiro, e ele teve a brilhante ideia de convidá-la para estar conosco. Eu vou parar de falar, né? Eu falo bastante, passar a palavra para o professor Sérgio, e a partir de agora a palavra é de vocês. Só um aviso antes, nós temos bastante gente na sala, avisar que eu vou pedir para que todas as perguntas, comentários, sejam feitos pelo chat. A gente não consegue abrir a palavra para tantas pessoas. Então, a gente vai estar vendo o chat, professor Sérgio e eu, e tudo que for de necessidade, inclusive os elogios, vocês, por favor, coloquem no chat, que vai ser tudo visto, e a gente segue a reunião de uma forma um pouco mais organizada, assim, tá bom? Então, professor Sérgio, professora Elza, a palavra de vocês, e mais uma vez, muito obrigada. Muito bom. Muito obrigado, Fernanda. É um prazer muito grande, né? Como você disse, fazer uma reunião conjunta, né, entre o Departamento de Tocoginecologia e a Divisão de Neonatologia do CAISM e da Unicamp, que faz parte do Departamento de Pediatria. E nós estamos, na verdade, hoje inaugurando, né, a Semana Mundial de Aleitamento Materno, aqui na nossa instituição, que é uma campanha global que visa, então, aumentar, né, conscientizar as ações de estimulação, de estímulo ao aleitamento materno. Ela é celebrada nessa semana de 1 a 7 de agosto, né, mundialmente, e ela vem sendo feita desde 92, né, aqui de maneira oficial. E sempre trazendo temas atuais, sempre alinhada aí com os objetivos do desenvolvimento sustentável. E é considerada hoje uma estratégia importante na promoção do aleitamento materno, né? Esse ano, ela está enfatizando justamente o tema da nossa conversa aqui hoje, que é reafirmar, né, a questão da proteção do aleitamento materno, no sentido de que ela é uma responsabilidade compartilhada de todos, né? E é exatamente o que a professora Elza vai falar para a gente hoje, o que nós podemos fazer, né? Qual que é a nossa parte nesse processo, né? Então, assim, fico muito feliz por ter a Elza aqui, uma pessoa assim, que eu tenho uma admiração muito grande, um respeito muito grande pelo trabalho que ela faz frente ao aleitamento materno, né? Então, como a professora Fernanda já mencionou, a professora Elza é professora titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela fez mestrado e doutorado na USP em Ribeirão, aqui perto da gente. Ela atualmente tem vários papéis aí, né, de coordenação e pesquisadora no programa de pós-graduação em saúde da criança e do adolescente da Federal do Rio Grande do Sul. Ela é consultora do Ministério da Saúde, já foi coordenadora da área técnica, antiga área técnica do Ministério da Saúde, do aleitamento da criança e do aleitamento materno, e tem uma ampla, imensa experiência no aleitamento materno, nutrição infantil e alimentação infantil. Então, eu queria agradecer muito a sua presença, Elza, é um prazer enorme ter você aqui, seja muito bem-vinda. E nós temos aqui profissionais de todas as categorias, né? Nós temos aqui médicos, residentes, alunos,
enfermeiros, físio, fono, nutricionista, serviço social, tudo que faz parte desse conjunto aí de pessoas que cada um tem que fazer a sua parte, né? Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu queria reforçar que as pessoas deixassem as suas perguntas no chat, né? Para que a gente possa depois ter um pequeno debate sobre a sua apresentação. Obrigado mais uma vez, seja bem-vinda, Elza. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer esse convite do Departamento de Ginecologia e de Pediatria aí da Unicamp. Eu fiquei muito feliz com esse convite, né? Eu sou da pediatria, mas, né, os gineco-obstetras somos muito parceiros aí, né, na saúde da criança também, né? Os obstetras começando na vida intrauterina, que é fundamental hoje, cada vez mais nós temos, né, valorizado a saúde da criança intraútero, e somos muito parceiros também na amamentação, né? Então, eu queria também fazer um agradecimento especial ao Sérgio, né, que é um grande parceiro na saúde da criança, né, lá do Ministério da Saúde, e tem sido, assim, também um grande parceiro, né, na promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. Muito obrigada, viu, Sérgio? E obrigada pelo convite, né, que é uma excelente oportunidade para a gente estar aqui comemorando, na realidade, esta Semana Mundial, e não só a Semana Mundial, né? Há alguns anos, no Brasil, esse período de grandes atividades na promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno foi expandido para todo o mês de agosto. Então, hoje nós trabalhamos com o Agosto Dourado. Então, assim, a gente tem uma agenda de apresentações e lives e tal, até o dia 31, tá, gente? A coisa vai intensa o mês inteiro. Bom, eu gostaria, então, agora de dividir a minha apresentação. Vou colocar aqui na tela. Só um momentinho. Vamos ver quando é que vai aparecer. Tá. Eu pergunto para vocês se está aparecendo agora. Eu vou colocar. Se está aparecendo, está tudo certo? Tudo certo, Elza. Então tá. Então, você sabe que aqui no Google a gente fica com a tela, não consegue enxergar vocês, né? Mas qualquer coisa é só abrir o microfone e dar um toque que eu entro na sala. Tá certo? Perfeito. Então tá. Muito bem. Esse é um ano, assim, muito especial para o aleitamento materno. Nós estamos comemorando 40 anos de Política Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno. Tá? Em 1982 se lançou essa política no Ministério da Saúde e estamos até hoje, né, incentivando cada vez mais, incrementando essa política. Então, temos sim que festejar 40 anos de política. Também 40 anos do Código Internacional de Substitutos do Leite Materno. E muito em função da comemoração desses 40 anos desse código, que é um código de proteção do aleitamento materno, é que o tema dessa semana foi proposto. Nós também estamos comemorando 30 anos de Encontro Nacional de Aleitamento Materno, os famosos ENAMs, tá? Que agora é também o ENAC, que é Encontro Nacional de Alimentação Complementar da Criança. Então, já há 30 anos que se realizam esses encontros nacionais de aleitamento materno. E também estamos comemorando 30 anos de comemoração
da promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno através da Semana Mundial de Aleitamento Materno. Então, essa, né, é a 30ª Semana Mundial. Muito bem. Então, todo ano, né, essa semana, ela é coordenada pela UABA, né, que é uma ONG internacional, que quer dizer Aliança Mundial para a Ação em Aleitamento Materno. Esse ano, então, foi definido que o tema seria proteção do aleitamento materno, muito embasada na comemoração dos 40 anos do Código Internacional de Comercialização de Substitutos do Leite Materno. Então, proteção do aleitamento materno, uma responsabilidade compartilhada, né? Que no Brasil acabou ficando como responsabilidade de todos. Bom, e esse é o cartaz do Ministério do Ministério da Saúde, né, para o mês dourado, e então vocês veem assim que muda um pouquinho o contexto, né, do tema da semana. Então, o Ministério colocou todos pela amamentação, que eu achei fantástico, né, e é proteção para a vida inteira. Então, eles colocam essa proteção, mais uma proteção em termos de saúde para a criança e também para a mulher. Né? Então, tem essas visões um pouquinho diferentes, mas tudo é proteção, está tudo dentro do tema. E já a Sociedade Brasileira de Pediatria, né, de uma maneira, na minha visão, assim, sabiamente, resolveu focar no pediatra, né, no sentido de auxiliar, de capacitar o pediatra para proteger o aleitamento materno, né, para que ele faça a diferença. Na realidade, a gente coloca aqui pediatra, mas, na realidade, né, serve para profissionais, qualquer profissional de saúde. Né? Foi elaborado um e-book que ele está disponível, né, no site da Sociedade Brasileira de Pediatria, contendo 10 passos para fazer a diferença no aleitamento materno. Tá? Claro, dentro da sociedade está mais focado para o pediatra, mas isso vocês vão ver, né, serve para qualquer profissional de saúde, né, para os obstetras, os médicos de família e outros profissionais de saúde, enfermagem, nutrição, enfim. Tá? Bom, muito bem. Eu vou apresentar, então, aqui esses 10 passos para vocês, que na realidade, com o objetivo, em primeiro lugar, de compartilhar experiências. Esses 10 passos, ele foi elaborado, poderia ter sido 20, poderia ser 15, mas como 10 passos já assim, algo já, digamos assim, já dado, os 10 passos do aleitamento materno, 10 passos para a alimentação saudável, 10 passos, enfim. Então, a gente colocou 10 passos com base na experiência desse grupo pertencente ao Departamento Científico de Aleitamento Materno da Sociedade Brasileira de Pediatria, assim, levando em consideração toda essa experiência, né, que a gente tem neste tema, neste assunto. Tá? Então, em primeiro lugar, a gente gostaria de compartilhar essa experiência, trocar experiências, então isso é muito importante, né, que a gente tenha um feedback de vocês, né, deem as experiências de vocês, façam comentários, críticas, sugestões, enfim, né, e também muito no sentido de motivar reflexão sobre a nossa prática.
né? Então, na medida que eu vou estar apresentando os passos, vocês vão ver, será que eu faço isso? Será que eu estou fazendo? Será que eu estou cumprindo esse passo? Então, é muito nesse sentido, tá? Então, vamos lá, né? Que passos são esses? Então, o passo 1, e assim eu coloquei exatamente como está no e-book, tá? Com o visual, né, a edição que está lá no e-book. O passo 1, então, é reconhecer que o aleitamento materno é a melhor forma de alimentação da criança pequena, sendo inigualável. Tá? Eu acho que isso precisa estar introjetado, porque se nós não acreditamos nisso, a gente não vai conseguir passar isso. E não é uma questão assim, tem todo um embasamento científico para que a gente reconheça isso, né? As evidências científicas sobre a superioridade do leite materno, sobre qualquer outro tipo de leite, são inequívocas, né? Antigamente, né, essa preciosidade que a gente vê aqui, né, que é o leite materno, né, ele era tido como um simples alimento, né, e com os estudos, né, com a modernização das metodologias, das técnicas, né, hoje ele passou de um simples alimento para um alimento altamente sofisticado, que serve não só para alimentar a criança, mas, inclusive, ele é um elo de comunicação entre a mãe e filho, orquestrando uma programação imunológica e metabólica precoce da criança. Porque a composição do leite materno, hoje nós sabemos que existe aqui oligosacarídeos que são fundamentais para uma microbiota saudável, né, e que vai atuar em todos os órgãos da criança, essa microbiota, inclusive no desenvolvimento cerebral, promovendo esse desenvolvimento cerebral. Nós temos aqui RNAs, gente, micro-RNAs, que através dos exossomas, ele vem encapsulado, protegido, a criança ingere e também vai atuar, esses micro-RNAs vão atuar na modulação da expressão genética. Gente, quando é que a gente podia sonhar com isso né, alguns anos atrás? Então, hoje se sabe, né, que sim, tem aqui micro-RNAs que vão lá nos genes, ele não consegue mudar a carga genética, isso é imutável, mas ele consegue modular a expressão do gene. É como eu imagino assim, vendo, né, uma chave de fenda, indo até os genes, fazendo alguns concertos, né, se não fosse feito isso, que, por exemplo, a expressão, né, para algumas doenças poderiam se dar de uma maneira mais fácil. Bom, seguindo então o passo 2, né, que é muito importante, gente, que é ter uma visão ampliada do aleitamento materno, acreditando que amamentar é muito mais que alimentar a criança, né? Eu me lembro, assim, quantos comentários a gente ouvia, e agora cada vez menos, mas de vez em quando ainda pipoca um pouquinho, né? Dizendo que, olha, a criança, depois que começa a receber outros alimentos, já está se alimentando, alimentando bem, com todos os alimentos, não há mais necessidade de leite. Gente, isso é uma visão muito simplista, tá? Porque amamentar é muito mais que alimentar a criança. Bom, eu acho assim que essa pintura, né, de um artista baiano, o de Eduardo Lima, eu acho que traduz, né, ela se chama Candura, e eu acho que traduz muito bem
que amamentar é uma forma de comunicação, não aquela que eu falei agora, uma comunicação genética, né, entre mãe e filho, comunicação biológica, não. É uma forma de comunicação afetiva, né? É uma relação que está ocorrendo, é uma forma de se relacionar. Tá? Então, eu acho que isso deve contar muito. Além disso, o aleitamento materno, ele tem que ser visto dentro de um contexto, né? Nós não podemos, né, numa consulta, enxergar somente aquela mãe e aquele bebê sendo amamentado. Nós temos que enxergar todo o contexto onde essa mulher está inserida. Tudo importa. Tá? As relações naquela família, como é que aquela família funciona, qual é a rede de apoio que essa família tem, que essa mulher tem, né? Qual é a problemática, enfim, né? Nós precisamos contextualizar esse aleitamento materno. Como a gente diz, é ter essa visão mais ampliada e ter, né, essa visão de que cada amamentação é única. Nós podemos estar diante de uma mulher no 6º filho. Mesmo assim, esta amamentação é única. E, inclusive, o leite que essa mulher produz é único, porque vai ser diferente do leite do 5º filho e do 4º filho. Tá? Porque ele é personalizado. Tá? Então, nós não podemos esquecer nunca, nós não podemos ir para uma consulta com ideias pré-concebidas, né? Ah, aquela mulher já sabe tudo, ela já tem 6 filhos. Não, não. Cada amamentação é uma nova amamentação. Passando para o passo 3, que é fundamental, gente, praticar o aconselhamento em todas as consultas envolvendo o aleitamento materno, auxiliando mulheres e famílias a tomarem decisões informadas. Eu não sei o quanto, né, que vocês estão familiarizados, mas existe uma técnica de comunicação, né, muito utilizada no aleitamento materno. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde, né, tem um curso sobre aconselhamento em amamentação, que é divulgado, que é oferecido pelo Ministério da Saúde aqui no Brasil. Tá? Mas os princípios do aconselhamento em aleitamento materno servem para qualquer especialidade, e digo mais, não é só na relação, digamos assim, médico-paciente, não, serve para a vida privada das pessoas, tá? Então, né, é muito importante ressaltar que, neste caso, o aconselhamento não é dar conselhos, muito pelo contrário, né? Aconselhamento, ele visa empoderar a mulher para que ela tome as suas próprias decisões. É claro, né, que nós, profissionais de saúde, com toda a nossa formação, a nossa capacitação, nós vamos fornecer elementos para que ela tome a decisão mais adequada, né? Mas, no final, a decisão é dela. O que nós vamos fazer é empoderá-la e informá-la para ser uma decisão informada, né? Então, assim, aqui, vocês imaginam, assim, que tem um curso da Organização Mundial de Saúde que é de 40 horas só sobre isso, né? Então, obviamente, né, que eu não vou entrar com detalhes aqui, mas alguns princípios básicos é que, em primeiro lugar, né, ouvir muito, muito, né? Ter empatia, não julgar, aceitar e respeitar os sentimentos e opiniões de outros, não dar ordens, né? Elogiar, e tem toda, assim, inclusive, postura. Eu coloquei essa foto porque mostra exatamente isso, né? O profissional e a mãe no mesmo nível, né? Sem barreiras na frente. Então, vocês veem que o profissional saiu da sua cadeira, de atrás da mesa,
né, para não ter a mesa como barreira, para justamente ter uma proximidade maior, né, no caso aqui, com esta mãe. Muito bem. Passo 4, né, às vezes a gente esquece, eu acho assim, o nosso afã, né, de promover o aleitamento materno, a gente acredita tanto que é o melhor, sem dúvida nenhuma, para a criança, em termos de formas de alimentação da criança, né, que às vezes a gente, né, esquece, né, que é respeitar e apoiar as opções das mulheres. A gente tem que estar se policiando com relação a isso, né? Então, em primeiro, assim, lembrar que cabe à mulher, em última análise, tomar as suas decisões. É claro, né, que a família tem influência, né, o marido, o companheiro, quando presente, né, as avós, ela, obviamente, que vários fatores fazem com que ela tome uma decisão, mas claro que ela vai ouvir a criança, né, ouvir, entre aspas, a criança para tomar essa decisão, mas, em última instância, cabe a ela essa tomada de decisão. E cabe ao profissional, como eu já falei para vocês, mas eu gostaria aqui de reforçar, fornecer elementos para que ela tome as decisões informadas, tá? E também sempre lembrar, gente, porque a nossa tendência, né, é avaliar as atitudes, os atos dos outros, tendo como base os nossos valores, as nossas experiências, né? Então a gente tem que ficar, opa, calma lá, né? A experiência e os valores são das mulheres e não os nossos. Pode ser muito diferente dos nossos, né? E que certamente levou em consideração para a tomada de decisão dela. Então, também é uma coisa importante da gente sempre ter isso em mente. Uma outra coisa, né, também, né, aí eu faço uma crítica a nós, né, do grupo da amamentação, né, que estamos aí promovendo, protegendo, apoiando a amamentação há décadas, né, de também, né, se lembrar de acolher e confortar as mulheres que, por alguma razão, não amamentaram ou amamentaram menos do que o recomendado, né? A gente pode até se frustrar, puxa, a gente falou tanto, a gente, né se desdobrou aqui, fizemos todo aquele discurso e tal, e a mulher, e às vezes até o julgamento, né, por questões de comodidade e tal, preguiça, não vai amamentar. Gente, muito, muito cuidado, porque nós sabemos, nós profissionais de saúde, a gente estuda isso, né, que as nossas ações, as nossas atitudes, né, o inconsciente está imperando ali, né, o que aparece, né, nem sempre é, tá? Bom, com relação a isso, então, eu gostaria de dizer que, em vez de serem julgadas, essas mulheres que não amamentam ou amamentam por menos tempo, né, elas não merecem ser julgadas, elas merecem ser acolhidas, tá? E outra coisa que nós temos, né, que ter muito cuidado é para não gerar culpa, né? Assim, não, qual seria o objetivo da gente? Ela já desmamou, né? Da gente ficar, que pena, era tão importante, era tão bom, né? Mas poderia ter, se insistisse um pouquinho mais, se tivesse procurado, né, o auxílio de um profissional capacitado. Não, gente, não, vamos seguir a vida, né? Vamos procurar não gerar culpa, porque essa mulher, não é porque ela deixou de amamentar que ela vai deixar de ser uma boa mãe, tá? E uma coisa muito importante, que eu acho que a gente tem que dar esta mensagem para a mulher, né, que o desmame, ele não pode ser encarado como uma ruptura,
né? Se ele é mal conduzido, sim, ele pode ser visto como uma ruptura tanto pela criança quanto pela mulher. Mas se ele é um desmame bem conduzido, ele não é muito pelo contrário. Muito pelo contrário, ele às vezes, né, principalmente, né, um desmame já com uma criança de mais idade, um desmame já, né, planejado, um desmame natural, ele pode inclusive fortalecer a relação daquela mulher com esse filho, tá? E eu acho que a mensagem que a gente tem que deixar é esta aqui, tá? Não serei mais teu alimento, mas para sempre serei teu acalento. Então, aqui eu botei, né, uma foto, né, não interessa a idade do filho, tá aqui, né, mãe, a gente sabe disso, né, o filho sabe disso, né, que é uma relação para sempre, né, é um acalento eterno. Tá? Então, eu acho que a gente tem que realmente, né, fazer um esforço e ter essa atitude de acolhimento com relação às mulheres que não conseguiram, gente. Não conseguiram. Porque todo mundo, toda mãe, com raríssimas exceções, quer o melhor para o seu filho. Não duvidem disso. Tá? Muito bem, passo 6. Manter-se atualizado, adotando práticas baseadas nas melhores evidências científicas possíveis. Por que, gente, que eu coloquei isso, né? Porque a ciência, ela tem trazido, assim, muita coisa nova em termos de alimentação, gente, inclusive de adultos, mas de criança, muito. Então, algumas práticas, né, de alimentação de criança se tornaram absolutamente obsoletas, né? E alguns profissionais, inclusive pediatras, têm essa ideia, amamentar, né? É uma coisa instintiva, eu, né, não preciso, por que eu preciso estudar? Gente, para vocês terem uma ideia, existem livros, textos, eu tenho alguns aqui comigo, né? Grossíssimos, só sobre aleitamento materno, né? A ciência mudou muito e nós precisamos sim estar atualizados, né? Ou através de grupo, de estudos individuais, nós temos que saber o que está rolando, o que saiu de novo na literatura, né? E também através de cursos, o que vocês estão fazendo aqui hoje, gente? É isso que nós precisamos estar, né, antenados, né? Hoje até, essa foi uma coisa que a pandemia trouxe, né, um aspecto positivo. Gente, se vocês forem olhar o que está acontecendo nesse mês dourado em termos de qualquer tema está sendo discutido, né, grupo de mães, grupo de pediatras, obstetras, psicólogos, nutricionistas, está todo mundo. Então, é uma oportunidade ímpar de se capacitar, né, de saber um pouco mais do que das novidades, digamos assim, em termos de aleitamento materno. Tá? Então, nós só conseguimos exercer as boas práticas vigentes se nós também estamos atualizados. Passo 7. Ter habilidades clínicas necessárias para apoiar as mulheres nas dificuldades relacionadas à alimentação. Não basta a gente estar atualizado. Não basta a gente ter conhecimentos, eu sei tudo sobre anatomia, fisiologia, fisiopatologia, agora muito dos obstetras também, né, fisiopatologia dos problemas mamários relacionados à lactação. Não, gente, né, é preciso mais do que isso, né, é preciso ter algumas especialidades, algumas habilidades específicas, como, por exemplo, tá? Vou dar aqui só alguns exemplos rápidos, óbvio, né? Que é
saber observar criticamente uma mamada. Porque hoje, coisas que nós não sabíamos, né? Meu Deus do céu, gente, eu sou pediatra, eu tive a minha primeira filha, e que hoje está fazendo aniversário, né? Até em homenagem a ela, eu estou me referindo a essa experiência. Eu tive a minha primeira filha fazendo residência, né, no meio da residência em pediatria, enfim, né, estava lá com todos os conhecimentos da época, e a gente não sabia nada disso, tá? Eu fissurei, sofri, cometi. Hoje eu vejo assim, gente, eu coloco as mãos na cabeça e disse, meu Deus, mas esse calma, calma, calma. Nós não tínhamos esse conhecimento, isso há 40 anos, tá? Nós não sabíamos nada disso na época. É claro que não foi uma amamentação bem sucedida em termos, até porque com 15 dias eu tive que voltar a trabalhar, voltar a dar plantões. Então, vocês pensem bem, né? Hoje em dia, toda a proteção que a gente tem com relação a isso, há 40 anos isso nada existia, né? Bom, mas assim, eu estou muito feliz, ela é aquilo que eu falei para ela, né? Eu amamentei pouco, é uma pessoa assim, fantástica, fantástica, em vários aspectos, que muito me orgulha. Né, apesar de não ter sido amamentada. Então, é aquilo que eu falei para vocês, né, a amamentação não é tudo, né, numa relação, enfim, tá? Bom, então, eu disse tudo isso para dizer para vocês que naquela época a gente não sabia que tinha uma técnica de amamentação que prevenia, sim, trauma mamilar, sim, que fazia com que a transferência do leite da mulher para a criança se dá de uma maneira mais efetiva e, consequentemente, né, fazendo que a mulher tenha uma melhor produção de leite. Não sabíamos nada disso. Tá? Então, vocês, assim, ó, muito rapidamente, então vocês veem, assim, essa é uma foto muito antiga da Organização Mundial de Saúde, talvez tenha sei eu, mais de 20 anos. Então, vocês veem que nós temos uma pega adequada, com a criança, né, com a boca bem aberta, né, e aqui uma pega superficial, com a criança pegando só o mamilo. Então, vamos ver, assim, o que eu acho, assim, que é de mais típico nessa foto, a gente vê a diferença. Aqui, nessa pega adequada, o leite nos ductos, ele está dentro da boca da criança, porque a criança pega, além do mamilo, ela pega a areola com tecido mamário dentro e com leite dentro, tá? E vocês, aqui não. Então, olha a dificuldade dessa criança para conseguir, não sei nem se nesse caso, claro que isso aqui é um caso extremo, não sei nem se a criança vai conseguir retirar esse leite daqui. E olha também a posição da língua, né? Aqui nós temos uma língua posteriorizada, aqui nós temos uma língua bem posicionada, justamente porque vai ser a língua que vai fazer a extração desse leite, são os movimentos da língua. E se ela não está bem posicionada, como que ela vai fazer esses movimentos para retirar o leite? E outra coisa, vai machucar a mama, porque nós temos estudos ultrassonográficos mostrando que quando a pega é uma pega adequada, o mamilo fica numa posição protegida dentro da boca, protegida contra traumas mamilares, tá? Então, só para relembrar para vocês, né, os 4 pontos-chave que nós precisamos estar sempre, né, observando, né, de uma pega, estou falando da pega, tá? Então, uma boca bem aberta, olhem só o grau de abertura dessa boca, olhem o ângulo de abertura, é isso que nós temos que olhar, né? O lábio inferior voltado para fora, né? O queixo toca a mama, tá? Isso aí é muito... Gente, se vocês forem ver uma criança mamando com o queixo afastado, tá? Normalmente vocês vão ver que o nariz, então, acaba, né, não ficando livre, né? E não é uma pega adequada, não é uma pega adequada, tá? E mais areola visível acima da boca do bebê. Esse é um aspecto que
que é interessante, assim, as pessoas podem até já ter ouvido falar nisso, mas quando vai para a prática, não consegue, digamos assim, fazer essa análise crítica, né? Para uma criança, para ter mais areola visível acima do que abaixo da boca do bebê, a criança tem que estar, na hora de mamar, bem posicionada, com a face voltada para a mama, bem de frente para a mama, e a boca dela, gente, percebam, ela está um pouquinho abaixo do mamilo, porque ela tem que pegar, pelaquela foto que eu mostrei anterior para vocês, né, ela tem que pegar um pouquinho mais de tecido mamário aqui embaixo, porque é onde vai se dar todo o trabalho da extração do leite, do que em cima, tá? Então, né, fiquem atentos, porque uma pega adequada pode prevenir muitas dificuldades futuras numa amamentação. Uma outra habilidade que nós precisamos ter, né, aí eu falo especialmente para os pediatras, lá do alojamento conjunto, não só do alojamento, né, mas, né, Sérgio, a questão da avaliação do frênulo lingual do recém-nascido. Tá? O Ministério da Saúde, ele adota o instrumento Bristol, que são 4 critérios, assim, muito simples, para avaliar a gravidade do frênulo. Aqui nós temos um frênulo, né, de grave, né, a gente vê, né, vocês veem, assim, o formato da língua e coração, né, a elevação da língua, essa criança não consegue elevar a língua, talvez ela não consiga fazer esse movimento de língua que tem que ser feito para extrair o leite. A inserção, olha só, a inserção do frênulo está na ponta da língua, tá? E já são três graus, né, que é o formato da ponta da língua, a elevação da língua, a incisão, a inserção do freno, e o último seria quando a criança põe a língua para fora, né, vocês vão ver que ela não consegue porque a língua está presa. Então, são esses 4 critérios, mas só esse critério não é válido para a gente tomar decisão, né, a gente tem que ver se está ou não interferindo na amamentação. Nós temos que fazer uma observação da mamada, para ver se a criança está conseguindo ou não fazer os movimentos que ela precisa fazer para ter uma retirada efetiva do leite. E, por fim, né, é nossa obrigação, gente, né, nós que trabalhamos com mulheres em amamentação, que é conhecer a técnica de extração de leite. Essa mulher vai precisar desse conhecimento, ela vai precisar, né, ou porque ela está com uma mama muito cheia, vai precisar dar uma aliviada, né, ou porque ela vai trabalhar, ela então vai precisar extrair leite durante o trabalho, enfim, né, ela vai precisar, então nós temos que saber orientar a técnica de extração. Gente, muito simples, na caderneta da criança, na última versão, na página 30, tem uma página, né, de orientação para as mulheres, como fazer a coleção do leite. Tá? Isso para as mulheres, mas eu posso dizer para vocês que eu sei porque a gente está na faculdade, quando a gente pergunta às vezes para os residentes, eles não sabem. Então, como eu digo, gente, vai lá na caderneta, né, e dá uma lidinha na caderneta que ensina a técnica da extração do leite. Passo 8. Adotar as boas práticas hospitalares em amamentação, compatíveis com os 10 passos para o sucesso do aleitamento materno da iniciativa Hospital Amigo da Criança. Tá? Aí vocês vão dizer, mas o meu hospital não é amigo da criança. Não, não é isso que eu estou dizendo. É assim, as boas práticas compatíveis com os 10 passos. Tá? Então, muito rapidamente, por exemplo, né, cabe a nós, né, auxiliar na capacitação da equipe, né, cabe a nós informar aí isso especial para os obstetras, né, informar todas as gestantes sobre as vantagens e o manejo do aleitamento materno, boas práticas na sala de parto, né, gente, obstetra e pediatra juntos aí, né, incentivar a pele, na primeira hora de vida, a amamentação também na primeira hora de vida, um clampeamento oportuno do cordão,
né? Então, idealmente, deixar que ele pare de pulsar, né? O que ocorre mais ou menos entre 2 e 3 minutos, ou então, no mínimo, pelo menos, mas seria o mínimo, 1 minuto. Mostrar às mães como amamentar e como manter a amamentação, mesmo se vier a ser separada de seus filhos. Ser criterioso na prescrição de fórmulas infantis. Nós sabemos que existe um abuso de prescrição de fórmulas infantis nas maternidades. Existe recomendação de uso de fórmula? Sim, obviamente que tem. Tá? Idealmente seria se nós tivéssemos leite humano de banco de leite, mas nós não temos para o público, para recém-nascido saudável a termo, né? Infelizmente nós não temos. Então a gente tem que, né, lançar mão de fórmulas infantis. Mas nós temos que ser muito criterioso, gente. Tá? Incentivar o alojamento conjunto, incentivar a amamentação livre demanda, desaconselhar o uso de bicos, chupetas e mamadeiras, e orientar quanto ao acompanhamento após a alta, né? Encaminhar para locais onde a gente sabe que elas vão ter um melhor apoio à amamentação. O passo 9, gente, que é muito importante, tá? Que é conhecer e cumprir, que isso aí é a base do tema desse ano, né, que é a proteção do aleitamento materno, os 40 anos do Código, que é a versão brasileira do Código Internacional de Comercialização, é justamente a Lei número 11.265, ou também conhecida como a Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes, tá? Bom, esta norma, esta lei, ela regula a promoção comercial e a rotulagem de alimentos, não é só fórmulas, gente, são alimentos e produtos destinados a recém-nascidos e crianças até 3 anos de idade, como leites, papinhas, bicos, chupetas e mamadeiras. O Ministério da Saúde, né, tem uma cartilha, né, sobre a NBCAL, que vocês podem, inclusive, né, baixar na internet, está disponível na internet, tá? E eu só gostaria de lembrar alguns itens da NBCAL, da lei, né, que está muito ligada a nós profissionais de saúde. Primeiro, então, a promoção comercial em qualquer meio de comunicação, incluindo merchandising, divulgação por meios eletrônicos, escritos, auditivos e visuais. Então, é proibido a promoção comercial. Também é proibido estratégias de marketing para induzir vendas ao consumidor no varejo, tais como exposições especiais, cupons de descontos, preços abaixo dos custos, destaques de preço, prêmios, brindes, vendas vinculadas e apresentações especiais. E como a gente vê, né, gente, nas farmácias, promoções, isso está infringindo a lei, né, e pode ser denunciado. A atuação, olha só, gente, a atuação de representantes comerciais nas unidades de saúde, salvo para a comunicação de aspectos técnicos, científicos dos produtos, aos pediatras e nutricionistas apenas. Então, eles não podem abordar residentes, eles não podem abordar outros profissionais. A lei diz que é só para pediatras e nutricionistas. Também é proibido fornecer amostras, e quando eu falo amostra, é uma unidade apenas, tá? Exceto por ocasião do lançamento do produto, e também apenas a pediatras e nutricionistas. Não pode ficar distribuindo esses produtos. É proibida a distribuição de amostras, mesmo uma, tá? De mamadeiras, bicos, chupetas e suplementos nutricionais indicados para recém-nascidos de alto risco, sem exceção. Nem amostra pode ser dado, nenhuma, tá? Muito menos doação. É proibido também conceder patrocínios financeiros, qualquer tipo de patrocínio, gente, viagem, presentinhos, enfim,
e ou materiais a pessoas físicas. Muito cuidado com isso. E, por fim, né, a produção ou patrocínio de materiais educativos que tratam da alimentação de lactentes, por distribuidores, fornecedores. Então, por exemplo, vocês dizem, olha, eu quero fazer uma cartilha sobre aleitamento materno, não vou botar nada, nem vou falar de fórmula, nada. Eu vou pedir o patrocínio por uma indústria de alimentos infantis. Não pode, tá? Bom, e por fim, né, a gente terminando, então, o nosso 10º passo, que é, a gente deixou esse passo por último, porque é justamente o tema da semana, que é, né, o compartilhamento. Né? Então, acreditar que a amamentação é um processo que precisa ser compartilhado. E para isso nós precisamos valorizar a rede de apoio da mulher. Tá? Bom, então, eu gosto muito de dizer que a gente tem a mania de dizer assim, para o pai, né? Tu tem que ajudar a tua mulher. Não, gente, a mulher não precisa de ajuda. Ela precisa de compartilhamento. Não é assim, eu estou agora, nesse momento, estou atarefada, eu preciso de uma ajudinha. Não. Vamos organizar a nossa família, vamos compartilhar tarefas, né, que consumem muito tempo da mulher, deixando pouco tempo para ela cuidar de si, cuidar do seu filho e cuidar da amamentação. Então, ela precisa ser compartilhada. Tá? E o que é essa rede de apoio? Essa rede de apoio, né, começando pela família, a rede social, né, amigos, enfim, né? Se é uma mulher que trabalha, da chefia, dos seus colegas de trabalho, né, das creches, né? A gente sabe que algumas creches não aceitam que a mulher leve leite dela para ser dado enquanto ela está fora, enfim, né? O próprio Estado, né, dando acessibilidade a essa mulher ao sistema de saúde e também elaborando e implementando leis de proteção, tá? E, obviamente, que não citei, mas eu estou citando aqui, os profissionais de saúde, tá? Então, assim, esse quebra-cabeça, né, vocês veem, né, aqui nós temos, essa aqui é uma tela que está no Museu de Arte Sacra de São Paulo, uma mulher amamentando aqui. Então, né, essa amamentação é possível, ela é possível, né, quando a gente, várias pecinhas, né, precisam estar no seu lugar, para que a gente consiga ter essa imagem. Tá? E aqui, essa peça eu deixei em branco, né, que é a peça do profissional de saúde, né, porque sem essa, fica faltando alguma coisa, e alguma coisa muito importante, tá? Então, gente, sim, nós não podemos deixar essa lacuna, nós temos que fazer a nossa parte. E eu gostaria, então, de terminar minha apresentação, né, que é com Save the Date, né, que é salve a data. De 1 a 4 de dezembro, nós vamos ter o ENAM. A gente não está chamando de 30º ENAM, de 30º ENAM, ou 31º, porque vai ser um ENAM virtual. Vai ser um ENAM diferente. O ENAM presencial, ele está programado para o ano que vem, né, se Deus quiser, em João Pessoa, na Paraíba. Tá? Então, vai ter um encontro, Encontro Nacional de Aleitamento Materno, Encontro Nacional de Alimentação Complementar Saudável, tá? De 1 a 4 de dezembro, virtual. Então, por favor, gente, save the date. Tá? Então, era isso que eu tinha para colocar para você. Talvez eu tenha me entusiasmado, né, quando eu faço apresentações, e tenha passado um pouquinho do tempo que eu pretendia. Muito obrigada. Muito bom, Elza.
excelente apresentação, né? Realmente você tem uma didática, assim, invejável, né? A gente, como a Fernanda falou, como essa aula vai ficar gravada, eu acho que é uma aula que os alunos precisam de assistir, né? Eu sei que os nossos alunos da neonatologia estão assistindo hoje aqui na nossa sala, assim, extremamente esclarecedora, didática, enfim, não tenho palavras para te agradecer, né? Tem uma pergunta aqui no chat, Elza, que é justamente a questão da questão do ganho do peso, né? Infelizmente, o pediatra, às vezes, ele é um pouco estressado com a relação do ganho de peso, né? Então, tem aqui a professora Sofia, está perguntando, uma experiência até pessoal dela, né, com os netos, que são os meus também. Uma certa coincidência aqui. Em relação exatamente isso, né? Realmente eu tive uma experiência recente com a minha filha, né? Que amamentou e muito bem, mas realmente o pediatra tem uma ansiedade muito grande em relação ao peso, né? E se não fosse esse aconselhamento que você falou, paralelo, né, para além do pediatra, talvez ela não tivesse conseguido amamentar, não sei, não dá para a gente saber, né? Mas, assim, queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, assim, dessa ansiedade nossa do peso. Tá. Que legal, Sérgio, que veio essa pergunta. E antes de eu responder, então, assim, eu sei que o Gonzales, um pediatra, já deve ter ouvido falar, né, um pediatra espanhol, ele dá palestras no mundo inteiro, né, ele é fantástico, né, eu já o assisti, sou fã de carteirinha do Gonzales, e ele tem uma fala, e que ele vai dar agora, na Semana Mundial, aqui. Puxa vida, agora só me faltou a data, mas se vocês forem botar na internet Gonzales, né, Semana Mundial, ou então programação da Secretaria Municipal de Saúde do Rio Grande, de Porto Alegre, ou do Estado do Rio Grande do Sul, vai aparecer, tá? A fala dele, que ele vai falar exatamente, vai fazer uma crítica às curvas de crescimento, né? Com relação, claro, com relação à amamentação. Uma crítica construtiva, não é nada dizendo, não use a curva, não é nada disso. Eu já assisti essa aula dela essa aula dele em um outro momento. Então, eu recomendo, tá? Do Gonzales. Bom, sim, nós ficamos muito inseguros, né? Eu acho que isso é muito insegurança, viu, Sérgio? Com essa questão, né? A gente vai lá, coloca a criança na curva, ela não está exatamente paralela à curva. Fecha. Tudo bem. Tá dando agora? Tudo normal, pode ir. Tá, não, porque deu um sinal de que eu saí desconectei. Não, tá certinho, estamos ouvindo. Uai, que gozado. Bom, então, assim, né, o peso não deve ser o único critério. Tá? É claro, né, que nós temos que ver o todo, tá? Bom, então, assim, ó, a gente está acompanhando uma criança, por exemplo, assim, ela está desviando um pouco da curva, né? Não está exatamente naquelas 25 gramas por dia, dependendo da idade da criança, enfim, ou 15, seja lá o que for, né? Nós temos que, em primeiro lugar, avaliar o todo. Em primeiro lugar, como é que está essa criança? Ela está bem? Ela está ativa? Ela está feliz? Como é que está o estado clínico? Né? É claro que se a gente pega uma criança com realmente que está se desnutrindo, ela está desnutrida, é óbvio que nós não vamos esperar, é óbvio que nós temos que intervir imediatamente, né? Mas não, às vezes nós pegamos crianças que simplesmente não estão ganhando esse peso na curva e já saímos prescrevendo a fórmula para que ela ganhe. Eu acho assim que nós
antes de sair prescrevendo, né, se a gente chegar à conclusão que realmente, assim, ela está ganhando pouco peso, se a gente chegar a esta conclusão, porque eu acho que aí nós temos, em primeiro lugar, fazer o diagnóstico. Essa criança, ela tem um ganho de peso mais lento, normal, acontece, né? Ou ela realmente não está ganhando o peso que deveria ganhar. Também tem, às vezes essa diferença é sutil, tá? E aí eu dou o exemplo, mais um exemplo daí da minha caçula, que aí depois da primeira experiência, que não foi muito boa, a última filha foi, assim, uma beleza, e foi tão gratificante que foi a partir desse momento que eu comecei a trabalhar com aleitamento materno. Porque eu acho que inconscientemente ou conscientemente, gente, né, eu preciso trabalhar e divulgar que ter uma experiência prazerosa, bem-sucedida no aleitamento materno é muito gratificante e empodera muito a mulher. Tá? Esse é o sentimento, né? Eu me senti muito empoderada, né, conseguindo amamentar um filho por mais tempo. Então, eu amamentei essa minha última filha 6 meses exclusivo, né? Maravilha. E ela tinha ganho lento. E graças ao pediatra, porque essas horas a gente não é pediatra, né, Sérgio? Essas horas a gente tem que ter essa autocrítica, né? Eu tenho conflito de interesse, eu posso não julgar adequadamente. E graças ao pediatra, né, que seguia, obviamente que eu escolhi a dedo, né, segurou as pontas. Eu própria estava ansiosa, ela era o típico da pessoa com ganho de peso mais lento. Então, onde é que a gente se baseava? Uma criança que está indo muito bem, ativa, inteligente, alegre, né? E, claro, não estava com... Era só um crescimento mais lento, não era uma coisa tão absurda. Bom, mas... Se nós temos, então agora eu vou dar uma outra experiência que aí não é de familiar, é uma experiência clínica, né, recente também, né, uma mãe me procurou porque a criança devia também estar em torno dos 4 meses e não estava ganhando peso adequado, e a pediatra, na realidade, mandou ela dar alimentos complementares, né, e aí ela veio me consultar, né, que ela queria amamentar até os 6 meses, ela não queria começar. Bom, eu já começo a fazer uma crítica com relação a isso. Se o problema era a falta de peso, não ia ser com alimentos complementares aos 4 meses de idade que ia fazer com que essa criança ganhasse mais peso. Porque a gente sabe que as crianças, no início da alimentação complementar, elas ingerem uma quantidade muito pequena de alimento. Né? Não é. O alimento continua sendo o leite. Bom, começa por aí. Então, aí eu realmente, assim, eu olhei a curva, era uma criança que ela não era ganhador lento, porque ela vinha muito bem e de um tempo para cá ela começou a... E aí eu fui fazer toda uma história e tal, e eu percebi que era uma questão de manejo. A criança era muito boazinha, meio passiva, dormia, que era uma maravilha, fazia intervalos longuíssimos, né? E eu cheguei à conclusão que aquilo ali era que a gente conseguiria, que ela realmente, né, acabou ficando com uma baixa produção de leite por falta de estímulo, e que a gente poderia trabalhar nesse sentido. Né? Eu trabalhei só com a criança feliz, ativa, bem. Nós temos tempo de trabalhar para ver se ela aumenta a produção de leite dela, tá? Nós temos tempo, não é uma emergência. E eu fiz isso e, gente, olha, é fantástico, tá? Nós trabalhamos em cima de vamos aumentar a tua produção de leite, vamos dar mais mamadas para ela, e funcionou, ela amamentou até os 6 meses exclusivamente e retomou o peso, retomou a curva antiga dela, que ela estava indo bem, tá? Então, é isso que eu quero dizer, não é só o peso, é todo claro, a gravidade e todo um contexto. Não sei se eu respondi.
Perfeitamente. Eu acho que era exatamente isso que a gente, né, precisa, a gente sabe, né, mas a gente precisa, como você falou, ficar repetindo, né, para que isso realmente entre aí no nosso subconsciente, não sei, né? Mas temos algumas perguntas aqui, Elza, eu vou me permitir colocar aqui. A Bárbara está perguntando sobre o uso de conchas na amamentação. Qual que é a sua experiência? Ai, 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 tem tantas coisas. Não, a ambientação é fantástico, porque, assim, tem muita coisa polêmica. Eu, por exemplo, faz pouco tempo, o meu aluno defendeu um mestrado agora com o uso do bico de silicone. Fantástico, a gente tá agora com o trabalho para ser publicado, porque foi fantástico os resultados, né? Com o bico de silicone só na maternidade. Porque a gente, desculpa eu fugir um pouquinho, mas isso é tão importante, gente, tá? Não hospitais amigos da criança, porque nos hospitais amigos da criança isso aí não é uma prática, né? Até porque é um dos passos, o passo 9, não dar bicos né, artificiais para as crianças. Mas só a exposição ao bico de silicone muito utilizado nas maternidades privadas. No nosso estudo, numa maternidade privada, 25% das mulheres usaram o bico de silicone. Gente, tem algo errado aqui. 25% das mulheres usaram o bico de silicone. E o que nós vimos? Que só a exposição do bico de silicone na maternidade reduzia a duração da amamentação exclusiva em quase 2 meses. Assim, foi um resultado absolutamente muito surpreendente. Bom, mas saindo agora do bico de silicone à concha, tá? Bom, nós temos que, a gente precisa, assim, ter um pouco de autocrítica com relação a verdades, tá? Então, não pode ir. Às vezes eu sou criticada porque, não, a doutora Elza é muito light, e outros, pelo contrário, diz que eu sou, como é que se diz, radical, como é que eles têm um termo aí que eles usam, né, o radical, e outros, os mais afoitos, dizem que eu sou muito light. Bom, enfim, tá? Então, tem um grupo que diz que não se usa nunca a concha, tá? Assim como não se usa nunca bico chupeta, enfim, né? É aquilo que eu coloquei para vocês. Eu acho assim que a gente tem que dar os elementos e as pessoas vão fazer as opções delas. É óbvio que nós temos que dar os elementos para elas fazerem as opções informadas. Bom, quando é que eu acho que a concha pode ser útil? Tá? Eu também, eu evito o concha, eu acho que há um abuso no uso de concha. Bom, uma coisa que eu acho que a concha pode ser útil é quando a mãe, por exemplo, está com uma fissura, às vezes uma fissura, e essa fissura está secretando, e essa secreção ela gruda ou no forro ou no sutiã da mulher, tá? Então, pode ser interessante que ela coloque uma concha ventilada para evitar esse contato direto, para não grudar, porque quando a mulher vai desgrudar, né, se ela não tomar cuidado, ela tem que amolecer aquilo, gente. Ela precisa vir com o algodãozinho molhado e tirar, tentar desgrudado, porque se ela tira assim, ela vai abrir a ferida novamente. Tá? Então, nesse caso, com uma concha ventilada, né, e usando por pouco tempo, eu não vejo problema. Se a mulher se sentir confortável, né, aquele roçar do tecido na ferida, às vezes dói, gente. Tá? Então, nesse caso, eu não vejo problema. Eu acho assim que é a única situação em que eu vejo assim alguma vantagem em usar a concha. Temos muitas manifestações aqui de... Bom, que a sua aula foi excelente, né? Foi muito boa, isso está bem colocado. E experiências realmente colocando a questão do início, né? O início que é o problema, né? Onde tem toda a pressão, né? A pressão do peso, a pressão da... Enfim,
muito, realmente a questão da rede de apoio é uma coisa que, assim, que eu discuto muito com os alunos, com os residentes, né? Que é muito importante a mulher ter esse apoio, né? Essa rede, para que ela possa realmente desenvolver, né? O aleitamento de maneira adequada, né? Então, isso é um ponto muito, muito importante. Tem uma pergunta aqui, da Roseli, perguntando sobre a questão dos gemelares. É uma certa dificuldade com o gemelar, como é que seria aí a questão da orientação, né? Um peito para cada um pega um, ou se começa com que suga pior, assim, como que você vê essas questões? Tá. Os gemelares, eu sempre digo isso né, quando eu dou aula para os meus alunos, enfim, assim, ó, o grande desafio na amamentação nos gemelares não é a questão biológica, tá? Porque, né, eu diria para vocês que na grande maioria das vezes a mulher tem condições biológicas de produzir leite para os dois. E a gente tem muitos casos na literatura de amamentação exclusiva entre gêmeos, né? Mas, com certeza, para gêmeos, digamos assim, tem uma chance muito grande dela realmente produzir. A questão não é essa. A questão é o apoio desta mulher para amamentar gêmeos. Se uma mulher só com um recém-nascido já precisa de toda essa rede de apoio, então, para gemelar, vocês dobrem essa rede de apoio, tá, gente? A mulher fica um período praticamente só em função, né, dos cuidados da amamentação desses bebês. Tá? Bom, e também exige uma boa dose de motivação, né, dessa mulher para amamentar, porque se leva tempo, se a mulher se consome muito tempo da mulher, enfim, muita energia da mulher, sono, perda de sono, vocês vão ver que com gêmeos isso tudo é mais. Né? Então, precisa realmente, né, a mulher precisa ser uma fortaleza ali, né, e muito motivada. E a gente vê que cada vez mais isso está ocorrendo. Tá? Bom, com relação à técnica, né, gente, a gente tem que conversar muito com elas. Tá? Em primeiro lugar, dizer que isso é possível, tá? Que a mulher tem condições biológicas, a grande maioria das mulheres, óbvio, né? Tem condições, não vamos botar essa pressão de dizer que todas as mulheres, né? Não é isso, né? Que não, né? Que a grande maioria das mulheres tem condições biológicas de produzir leite para os dois, tá? E que com o tempo ela vai aprender a lidar com a amamentação dos dois. Tá? E também assim, ó, chegar e colocar assim, ó, que eu acho que é uma questão muito, muito importante. Vamos andar dia a dia. Não criar expectativas. Eu quero amamentar exclusiva até 6 meses. Menos. Vamos fazer assim, por etapas, né? Que bom se eu conseguisse amamentar exclusivamente até o final do primeiro mês. Tá? Olha, gente, ok, maravilha, vamos trabalhar. Chegou no final do primeiro mês, amamentando exclusivamente, ok, vamos, em função dessa experiência, vamos ver qual é o próximo passo, qual pode ser a minha próxima expectativa. Né? Eu acho que é muito interessante a gente trabalhar assim, tá? Não ter expectativas muito altas com relação a gêmeos. Bom, essa coisa de cada um ter uma mama não é aconselhável, tá? Não é aconselhável, principalmente por causa em primeiro lugar, da própria produção do leite, porque sempre tem um bebê mais vigoroso que outro, tá? Ele sendo mais vigoroso, ou porque ele é maior, ele é mais pesado, enfim, né? Então, aquela mama dele, ele vai estimular mais, vai esvaziar mais a mama e vai produzir mais leite. Porque, não sei se você sabe, as duas mamas, elas são independentes, tá? Elas são independentes. Então, aquele bebê menorzinho, menos vigoroso, vai produzir menos leite naquele. Então, para que ela tenha uma boa produção
né, nas duas mamas, é bom alternar. Claro, isso seria bom ela ter, eu acho assim que a pessoa precisa ser organizada para amamentar gêmeos, então ela tem que ter uma cadernetinha onde ela anote, olha, né, nesta mamada o Pedrinho mamou na mama direita, então o Pedrinho vai mamar na esquerda na próxima, tá? Então ela precisa ter uma certa organização, esse é o ideal, tá? Então, que alterne. E outra coisa, né, se tu acostumar só numa mama, pode dar uma zebra e que uma das mamas fique, digamos assim, impossibilitada de amamentar, né? Aí aquela criança, aquela mama vai ter dificuldade de amamentar na outra mama, tá? Porque ela está acostumada com aquela posição, então não é uma boa prática, tá? Depois de algum tempo, né, é muito bom que a mãe consiga. É um desafio amamentar as duas crianças ao mesmo tempo, tá? Por quê? Em primeiro lugar, economiza tempo. As crianças podem querer mamar ao mesmo tempo. Começa por aí. E segurar uma criança que quer mamar até o outro terminar a mamada é complicado, gente. Uma criança não vai entender. Espera um pouquinho que a mamãe já vai dar o peito. Não é assim que funciona. Então, sim, mas ela precisa ter principalmente no início, depois ela faz sozinha, né? E tem uma outra coisa, se as duas mamas são estimuladas ao mesmo tempo, a produção de leite é maior. Esse conhecimento a gente usa quando a mãe está extraindo leite, se ela está extraindo leite com uma bomba extratora, o ideal é aquelas bombas com dupla saída, porque daí extrai as duas ao mesmo tempo. A produção de leite é maior, tá? Então, gente, eu acho que numa das fotos que eu mostrei, mas eu costumo mostrar muito nas minhas aulas, a melhor posição para isso é a posição de jogador de futebol americano. Tu coloca a criança debaixo do braço da mulher, tá? Uma de cada lado, né? Inclusive a mulher fica com o colo livre, para vocês verem se dá o luxo de ficar com a frente o colo livre, porque ela coloca uma criança de cada lado. Tá? É uma excelente posição, e depois que a mulher se acostuma, ela pode usar sim quando as duas crianças solicitam o peito ao mesmo tempo. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma a questão da mesma mama, da dupla, é isso aí. Muito bom, Elza, realmente muito esclarecedor, né? Tem a Juliana colocou aqui o link do Gonzalez para a gente. Ai, que maravilha! Deixa eu ver. Ela mandou um link aqui, não sei se eu... Tá. Ai, que legal. Gente, assim, ó, não percam, assistam, tá? É legal, tá? Eu já assisti, e outra coisa, eu vou dizer para vocês, não sei se ele está cobrando. O Gonzalez, ele cobra muito bem uma palestra. Talvez, nem todas, algumas ele não cobra, tá? Mas a que eu assisti, que foi lá no Equador, que eu estava no mesmo congresso, né? Eu sei que ele cobrou muito bem a palestra. Então, gente, aproveitem, porque ele é muito bom, gente. Eu não estou criticando que ele cobre. Não é crítica, não. Eu acho que os profissionais de saúde têm todo o direito de cobrar pelo seu trabalho. Ele tá trabalhando, né? Aliás, ele vive disso. Ele é um pediatra, tal, que atualmente é a fonte de renda dele é dar palestras no mundo inteiro. Muito bom, Elza. Eu queria... tem muitos elogios, muitos depoimentos aqui, né, sobre as experiências pessoais, assim, muito bacana, né? Rodolfo, Adriana... mas eu queria tocar num ponto que você falou, que é a questão do não julgamento, né? Eu acho que isso é uma coisa muito bacana, né? E a mulher ter o direito, né, de fazer a sua escolha. Porém, né, eu acho que o profissional não tem esse direito, né, de querer ou não querer que a mulher amamente, né? Então tem uma diferença aí, né? A mulher pode escolher, mas eu entendo que nós, profissionais, nós temos substratos científicos suficientes
para que isso não seja mais uma religião, né? Como a Nicole lá do Rio de Janeiro fala, né? O aleitamento materno não é uma religião que você escolhe, né? Nós profissionais, né? Frente a tantas evidências científicas que comprovam a sua melhora. Agora, a mãe sim, após esclarecimento, ela teria o direito da escolha. Então, são coisas diferentes, né? E eu queria que você falasse um pouco mais dessa questão, assim, desse julgamento, porque isso é uma coisa muito comum, né? O julgamento é muito comum na nossa prática do dia a dia, no nosso próprio alojamento conjunto, muitas vezes. Sabe, Sérgio, não é uma coisa fácil, Sérgio, porque assim, eu me questiono muito também, tudo bem, né? É um direito da mulher fazer opção, mas também não é um direito da criança de ser amamentado, de receber o melhor, né? O nosso poeta Mário Quintana, né, um grande poeta, ele já faleceu, né? Eu uso muito nas minhas aulas, né? Ele tem umas tiradas fantásticas. Então, ele dizia que democracia é dar o mesmo início a todos. Aí depois que se virem, né? Mas as pessoas, isso é democrático, dar o mesmo início. E eu digo que dar o mesmo início seria amamentar as crianças, dar o melhor para elas no início da sua vida. Tá? Isso é uma questão democrática. Então, é muito complicado. Eu acho particularmente complexo e complicado. Tudo bem, é um direito da criança. Mas como que nós podemos, digamos assim, meio que forçar ou gerar culpa? Na realidade é isso, né? Induzir uma mulher a amamentar quando ela, por alguma razão, e eu digo mais para vocês, gente, nível inconsciente, os americanos estudam mais isso do que nós, né? Porque lá essa coisa da violência sexual, ela é muito mais explícita, né? Quantas mulheres não conseguem amamentar porque sofreram violência sexual na infância? Né? A gente não pensa, às vezes, nisso. Tem muitas coisas por trás, gente. É muito fácil julgar. Ela estava... Então, assim, mas eu acho assim, ó, Sérgio, se a gente tem uma atitude empática, né, e conversar com ela, elas... parece que a gente consegue, de alguma maneira, pelo menos que elas reflitam o que elas... Ontem mesmo, assim, deixa eu te dizer, eu estava, né, lá na unidade básica de saúde, atendendo essa mãe, até, né, era uma mãe também muito complicado, porque ela tinha um pediatra particular, e ela foi na unidade básica de saúde dar a vacina e também para fazer um vínculo, caso um dia ela precise, né? E aí chegou lá, né, com um bebê só de 2 mesinhos, mas, né, com várias coisas, assim, mal conduzidas com relação ao aleitamento materno. Então, a gente tinha o desafio de não ser antiético com o colega que está acompanhando a mulher, né? Não podemos chegar e dizer, olha, não é assim, tu tem que fazer... Não, em primeiro lugar, eu disse, olha, eu sei que tu tem um pediatra, eu sei que... Não. E assim, eu só vou te colocar aqui o que vocês quiserem discutir. Deixa eles bem... E aos pouquinhos, olha, eu sei que no final, né, no mínimo ela vai pensar. No mínimo, porque ela começou a colocar. Primeiro, ela estava achando muito confortável, ela só estava mamando 2 vezes ao dia. O resto era tudo de mamadeira. Tal. Aí, aos pouquinhos, a gente foi conversando. Na saída, eu senti que, era o casal que estava lá, no mínimo, eles iam pensar. E aí eu dei todas as orientações, caso ela quisesse voltar a amamentar exclusivo, porque eles deram espaço para isso. Né? Foi muito delicado. Então, eu acho que é isto. Se tu vai numa atitude mais empática, sem dar ordem, respeitando o espaço deles, as opiniões, eu acho que a gente consegue mais incentivá-los
a fazer essa opção pelo aleitamento materno, mas jamais impor ou gerar culpa, ou chegar a dizer, olha, eu sei que é um direito teu, mas é o direito da criança amamentado. Complicado, né, Sérgio? É muito, muito delicado, muito delicado. Eu acho que a conversa, né, essa questão do acolhimento que você fala, né, de acolher, de conversar, de escutar mais do que falar, né, eu acho que essa aqui é o caminho, né, a solução para muitos dos problemas, dos conflitos que a gente vê aí na unidade, né. Mas, nós estamos chegando já aqui ao fim, né, acho que não temos mais perguntas, eu só queria novamente agradecer, assim, foi fantástico a sua apresentação, né? Prático, didático, né? Tudo que a gente precisa de escutar, na verdade, para que a gente possa seguir o caminho aqui. Eu queria aproveitar o momento de dizer assim que aqui nós somos o Hospital Amigo da Criança, nós temos um banco de leite que funciona muito bem, né? A doutora Mônica que coordena. Nós temos um grupo que trabalha incansavelmente com o aleitamento materno, tanto a parte médica, nossos enfermeiros são excelentes, né? E nós temos uma obstetrícia parceira, né? A gente tem a felicidade de trabalhar com a obstetrícia que trabalha do nosso lado. Então, nós temos aqui, eu diria assim, um privilégio mesmo de trabalhar há muitos anos com isso, e eu acho que sempre é um momento legal também da gente agradecer a todas as pessoas que trabalham nisso, né? Que não é fácil, né? E como a gente teve como meta aí a palestra hoje, é um trabalho compartilhado, então as enfermeiras, a parte da fono trabalha muito bem, toda a equipe médica, tanto da obstetrícia como da neonatologia, então eu queria fazer esse depoimento, que é importante, né? A gente trabalhar em conjunto em prol da amamentação. Eu acho que a gente, aqui no CAIS, é um exemplo, a gente é um modelo de atendimento adequado, né? Com os problemas que todo mundo tem, ninguém é perfeito, obviamente, né? Mas eu tenho uma avaliação muito positiva aqui do nosso serviço em relação a isso. Eu queria agradecer imensamente, mais uma vez, a sua presença, acho que tem um carinho muito grande por você, e queria passar para a Fernanda para fazer o fechamento. Bom, mais uma vez, obrigada, a palestra é excelente, e isso que o professor Sérgio falou, né, eu preciso complementar, porque eu sou obstetra, e a importância do trabalho de todos, né, a gente tem uma equipe multidisciplinar no pré-natal, nós temos grupos de gestantes que foram um pouco podados agora na pandemia, mas a gente fez questão de que tivessem vídeos educativos o tempo inteiro passando durante o período que ela estivesse aguardando na sala. A gente faz grupos abertos, né, com os gestantes, com as mulheres e com as meninas. A gente tem um grupo muito grande no ambulatório de adolescentes para justamente empoderá-las desde o pré-natal, para que elas façam as melhores escolhas que elas decidirem, mas conhecendo mesmo toda a problemática que existe, né, e tendo apoio, né, professora Elza, o apoio é fundamental. Quem não tem apoio não vai conseguir os melhores resultados, e essas pessoas não podem ser penalizadas, julgadas por isso, e o nosso papel é fortalecer muito esse apoio. Achei muito, muito linda a sua aula, e que bom que está guardada na nossa biblioteca virtual, né? Então, essa aula fica disponível no YouTube para nossos alunos, residentes, médicos, enfermeiros, físio, todo mundo, nutricionista, que trabalham com isso aqui no hospital. Agradeço muito mesmo, e não sei se quer fazer um fechamento, e depois eu preciso só convidá-los para a próxima reunião. Não, só gostaria realmente assim de agradecer o convite, de agradecer as pessoas, né, que estiveram aqui, agradecer os elogios, né, e dizer o seguinte, gente, vamos fazer a nossa parte. Obrigada. Muito obrigada. Professor Sérgio, obrigada. Eu vou agora pedir para a Márcia compartilhar, a gente já convida para a próxima reunião, sabe, professora Elza, porque a gente tem que ficar lembrando que a reunião voltou, que é esse horário. Então, na próxima semana, a gente vai falar sobre a abordagem da violência doméstica na atenção pré e pós-natal.
que é uma proposta multiprofissional aqui da nossa assistência. Então, vamos estar falando, eu vou estar também, né, mas a Odete, que é psicóloga, a André, assistente social, Elaine, que é enfermeira, e a Laís, que é psicóloga também. Então, mais uma missão que nós temos aqui para melhorar a saúde e a vida das nossas mulheres e meninas. Gente, muito obrigada, tá? Uma excelente reunião, professora Elza, agradeço mesmo muitíssimo a presença sua e a oportunidade que o professor Sérgio nos deu de tê-la aqui conosco, tá certo? Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau, gente, muito obrigada. Tchau, obrigado. Um abraço a todos. Abraço.